Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste momento de despertar com Deus. Nosso estudo hoje será no capítulo 5 de 2 Samuel e o tema em nossa reflexão de hoje, no tempo de Deus. Vivemos na era da ansiedade, do imediatismo. Na maior parte das vezes, o ser humano quer fazer a sua própria vontade e receber as coisas no seu próprio tempo. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus é perfeito em tudo aquilo que faz. Ele sabe quando é o melhor tempo para recebermos certas coisas em nossa vida. Em sua palavra, ele nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Está em Gálatas, capítulo 6, verso 9. Como você tem esperado pelas promessas de Deus em sua vida? No capítulo de hoje, vamos ver que depois de muitos anos, de muitas lutas, Davi finalmente é coroado rei em Israel e seu reino é consolidado. Segundo Samuel 5 marca um momento decisivo na história de Israel, onde Davi, finalmente ungido como rei de toda a nação, após a morte de Isbosete. Após anos de divisão e conflito, a ascensão de Davi representa uma nova era de liderança e unidade. Davi é visto como um líder que se preocupa com o bem-estar do povo e que busca a orientação de Deus em suas decisões. Ao refletirmos sobre a unção de Davi como rei, somos desafiados a considerar como respondemos ao chamado de Deus em nossas próprias vidas. A fé de Davi em Deus o capacitou a enfrentar desafios e a inspirar o povo a confiar em Deus, promovendo uma cultura de adoração, fé e dependência. Vamos seguir, então, essa é a introdução do nosso estudo e você está convidado a seguir conosco nesta jornada de hoje para conhecer os ensinamentos do capítulo 5. Vamos fazer agora a nossa análise. Você já deve ter lido em sua Bíblia ou ouvido o áudio deste capítulo completo. Vamos extrair agora os comentários principais. Então, o capítulo 5, ele se concentra de maneira especial na ordenação, de Davi como rei, Davi se tornando rei, a coroação de Davi. O livro de Crônicas acrescenta certos detalhes interessantes sobre como as várias tribos de ambos os lados do Jordão foram a Hebrom para entronizar Davi sobre elas, bem como sobre as alegres festividades que houve nesta ocasião. Não só os anciãos partiram como representante do povo, mas também partiram numerosos grupos de homens armados. 4.600 levitas, sendo Joiada o chefe da casa de Arão e Zadok um jovem homem valente. Os eventos no livro de Samuel não estão dispostos em estrita ordem cronológica. O escritor deste livro descreve primeiro o crescimento interno do reino e depois a expansão externa do território. 40 anos, o verso 4 diz: Salomão, o filho de Davi, também reinou por 40 anos. Então nós temos os 3 primeiros reis de Israel, na verdade, reinando pelo mesmo tempo, O mesmo tempo de período, 40 anos cada um.
Davi não se tornou rei antes dos 37 anos de idade. Um detalhe aqui. Apesar do reino ter lhe sido prometido muitos anos antes, conforme vimos lá no capítulo 16. Durante estes anos, Davi teve que esperar pacientemente pelo cumprimento da promessa de Deus. Com isto, nós temos uma lição. Se você se sente pressionado a obter resultados e sucessos imediatos, lembre-se da paciência de Davi. Assim como este período de espera o preparou para a sua importante tarefa como rei, um período de espera pode ajudar-nos a fortalecer o nosso caráter. Como falamos, o tempo de Deus é o tempo certo. Agora fala o verso 6 sobre Jerusalém. Você sabia que o significado do nome Jerusalém é uma cidade de paz? Anteriormente era chamada Salém e Jebus, era estrategicamente situada entre Judá e as outras tribos. Logo que Davi foi ungido rei sobre todo Israel, ele viu a necessidade de um lugar melhor do que Hebrom para ser a sua capital. Hebrom estava no extremo sul do território. Ele, evidentemente, preferia manter a capital em Judá, e Jerusalém oferecia a localização ideal. Então, Jerusalém era território dos jebuseus. A fortaleza dos jebuseus ficava sobre o Monte Sião, ao sul do Monte Moriá, onde mais tarde o templo seria construído. O Monte Sião era flanqueado em ambos os lados por profundos vales e proporcionava admiráveis condições de defesa. Os jebuseus tinham uma clara vantagem militar e se vangloriavam de sua segurança por detrás dos muros de Jerusalém, também chamada Sião. Mas eles logo descobriram que seus muros não os protegeriam. Davi os pegou de surpresa ao entrar na cidade pelo túnel de abastecimento de água. Somente em Deus nós estamos verdadeiramente seguros. A lição que nós tiramos também deste episódio. Qualquer outra coisa significa uma falsa segurança. Não importa se você está dentro de poderosos muros de pedra, uma casa confortável ou um emprego seguro, ninguém pode prever o que o amanhã pode trazer. Nosso relacionamento com Deus é a única segurança que não pode ser levada embora. Nesta história dos jebuseus fica esta lição para nós. Nada a não ser em Cristo nos deixa realmente seguros. Estamos vendo a guerra que novamente está em andamento lá em Jerusalém, agora contra o Irã, né? Infelizmente, o significado do nome Jerusalém, depois que os judeus rejeitaram a Jesus, isso caiu tudo por terra, né? Se tornou um lugar de conflito. Agora, o versículo 12, enquanto os reinados pagãos baseavam a sua grandeza em poder de conquista, exército, riqueza, Davi sabia que sua grandeza vinha somente de Deus. Ser grande significa manter um relacionamento próximo com Deus, pessoalmente e nacionalmente. Para fazer isso, Davi tinha de manter a sua ambição sob controle. Apesar de ser famoso, bem-sucedido, muito amado, ele colocou Deus em primeiro lugar em sua vida e serviu o povo de acordo com os propósitos de Deus. Muito diferente do que fez Saul. Agora,
Diante disso, de onde você busca grandeza? De Deus ou das pessoas? Na sua busca por sucesso, lembre-se de manter a sua ambição sob o controle de Deus, assim como fez Davi. Os versos 13 a 16, muitos filhos. No Antigo Testamento, isso era um sinal de bênção divina. Mulheres e concubinas, indicação de segurança do Estado, pois cada uma significava um contrato político ou econômico. Agora, do ponto de vista religioso, esse ônus político era uma calamidade. Como já vimos, nunca foi aprovado por Deus a poligamia. Agora, o verso 23, rodeia por detrás deles. Rodeando o inimigo e atacando, a partir de um lugar inesperado, Davi obteve a vitória. Deus opera de várias maneiras para dar a vitória a seu povo. Às vezes, os que solicitam ajuda divina são instruídos simplesmente a aquietar-se e ver a salvação do Senhor, como em outras ocasiões passadas. Outras vezes, o livramento vem pelo fato de Deus dirigir e abençoar o esforço humano. Não há manifestação de falta de fé em alguém que, após apresentar uma petição a Deus, faz tudo o que está ao seu alcance para que seja cumprido, alcançado o objetivo. Agora vamos para o comentário do livro Patriarcas e Profetas, o tempo e a providência divina. Depois da morte de Isbosete, houve um desejo geral entre os principais homens de Israel de que Davi fosse rei de todas as tribos. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, conforme os versos 1 a 3. Assim, pela providência de Deus, abrira-se-lhe o caminho para ir ao trono. Ele não tinha nenhuma ambição pessoal a satisfazer, pois não procurara a honra a que fora levado. Mais de 8.000 dos descendentes de Arão e dos levitas serviam a Davi. A mudança nos sentimentos do povo foi assinalada e decisiva. A revolução foi silenciosa e digna, adaptada à grande obra que estavam a fazer. Quase 500.000 de almas, os anteriores súditos de Saul, congregaram-se em Hebrom e arredores. Foi muita gente, hein? As próprias colinas e vales pareciam vivas com as multidões. A hora da coroação foi designada. O homem que fora expulso da corte de Saul, que fugira às montanhas e colinas e cavernas da terra, a fim de preservar a vida, estava prestes a receber a mais alta honra que ao homem pode ser conferida por seus semelhantes. Sacerdotes e anciãos, vestidos nos trajes de seu ofício sagrado, oficiais e soldados com lanças e capacetes resplandecentes, e estrangeiros, de longas distâncias, ali se achavam para assistirem à coroação do rei eleito. Davi estava vestido com os trajes reais. O óleo sagrado foi-lhe posto sobre a fronte pelo sumo sacerdote, pois a unção feita por Samuel fora profética em relação ao que teria lugar no início das funções do rei. Então ele recebeu uma nova unção, percebe? Chegado era o tempo, e Davi, mediante uma cerimônia solene, foi consagrado para o seu mistério como representante de Deus. O cetro foi-lhe posto nas mãos. O concerto de sua justa soberania foi escrito, e o povo apresentou seus compromissos de fidelidade. Colocou-se-lhe na fronte o diadema, e estava terminada a cerimônia da coroação.
Israel tinha um rei de indicação divina, aquele que tinha esperado pacientemente pelo Senhor, viu cumprida a promessa de Deus. Olha que lindo isso aqui, exatamente relacionado com o tema de nossa reflexão hoje, no tempo de Deus. E diz o verso 10: Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Página 702 do livro Patriarcas e Profetas. Que lições agora a serem aplicados em nossa vida no capítulo 5? Deus usa o tempo para desenvolver características especiais em nós. Paciência amadurece com o passar do tempo, estando intimamente relacionada com confiança em Deus, ciente de que Ele está no comando de tudo e age no tempo e do jeito certos. Paciência acontece melhor em situações complexas, difíceis e desafiadoras. Foi nessa escola que Davi estudou, até finalmente assumir o reino em todo Israel. Nossas atividades diárias são compromissos essenciais na vida, sendo que não fomos feitos para a ociosidade. O trabalho é fundamental a cada ser humano. Independente daquilo que fazemos e da época em que vivemos, enfrentaremos situações adversas. Conquanto Deus precisa estar acima de nossas ações e decisões, inclusive de nossa profissão, jamais podemos colocar nada acima de Deus. Inclusive o trabalho deve ser submetido a Deus. Portanto, devemos consultá-lo sempre para agir como fazia Davi. Disto dependerão os resultados miraculosos daquilo que fazemos. Segundo Samuel, capítulo 5, incentiva-nos a reavivarmos espiritualmente no trabalho, a buscar orientações e a confiar nas promessas do sucesso divino. Portanto, confiemos no tempo de Deus. Fechando nossa reflexão de hoje, qual era o segredo principal de Davi? Havia um relacionamento entre Davi e o Senhor. É quando não há esse relacionamento que passamos a viver na ilusão da autossuficiência, ignorando as palavras de Cristo que disse: sem mim nada podeis fazer. São João 15, verso 5. Ao aceitarmos a Deus como o Senhor de nossas vidas, Ele rompe, marcha à frente de nossas batalhas e nos diz: sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque de agora em diante as tuas batalhas são minhas. Jesus disse: quem faz parte do povo, cujo Deus é o Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Amados, estamos tão perto de entrar em Sião, mas não mais para tomá-la à força e nem para estabelecer um reino corruptível, mas para recebê-la por herança, como um reino eternamente estabelecido. Não mais a cidade de Davi, mas a cidade de Deus, a santa cidade, a santa Jerusalém, conforme Apocalipse 21, 10. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, enquanto aguardamos, cumpre-nos buscar viver em conformidade com a vontade de Deus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Disse Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Continuemos sendo reavivados e santificados pela palavra, e certamente, como Davi, continuaremos crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos será conosco. Nisto,
vigiemos e oremos. Amém. Deus seja louvado. Que lições maravilhosas o capítulo 5 traz para nós, não é mesmo? Fique com este pensamento hoje. Esperar o tempo de Deus não é difícil. Difícil é sofrer as consequências da pressa. Olha só. Então, que possamos aprender com as lições que este capítulo traz do exemplo de Davi, né? E como podemos assim também ser bem-sucedidos e esperar pelo tempo de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por este momento especial em que paramos para ouvir a sua voz através da sua palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Ajude-nos, Senhor, assim como o Davi, a ter paciência, a confiar no teu poder e na tua direção. Vivemos tempos de frenesi, tempos, Senhor, de correria, de pressa, imediatismo, onde precisamos, Senhor, parar para ouvir a tua voz. Ajude-nos para que jamais nos afastemos de ti e sigamos as nossas próprias decisões. Senhor, tem misericórdia de todos nós, perdoando os nossos pecados e nos guiando pelo teu bom caminho em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo encontro com a palavra de Deus. Tchau, tchau.